habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus atos com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome. Verso 5. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal dura para sempre. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Vamos louvar o nosso Deus, pessoal do louvor. Vamos cantar 3 canções e depois a gente retorna orando e já passando por parte do estudo. Pois. Foi. Oi, som, ok. Oi. 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 Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me
Senhor. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Amém, Jesus. Jesus, te amamos. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos.
Pastor Ramiro, vamos orar. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Pai querido, graças te damos, Senhor, por nós podermos hoje juntos poder ouvir a tua palavra e também, ó Deus, por meio dela ser edificados, confrontados, consolados também. Aproveitamos esse tempo também para pedir ao Senhor pela saúde também da Francielen, membro do louvor também, que não está bem de saúde. Que o Senhor possa restaurar a saúde dela, Deus. Com a tua vontade, que à noite ela esteja aqui louvando o Senhor. Oramos também por cada irmão, cada irmã. Que o Senhor sustente com tua graça e com o poder da sua palavra. Cuida do teu servo, pastor Ramiro. Que ele possa continuar sendo esse homem fiel às Escrituras e com a sabedoria do Senhor para expor ao teu povo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Queridos, hoje, nessa manhã, nós vamos falar, ainda nessa conferência de aniversário da igreja, com esse tema, Firmados em Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos uma das áreas da teologia que mais me apaixona, por assim dizer, como cristão batista desde a infância. Uma frase que marcou a minha adolescência e juventude, era uma frase muito falada pelos batistas na década de 90, e diz assim: uma vez salvo, para sempre salvo. Né? E muita gente repete frases como essa, mas às vezes sem ter a compreensão bíblica específica que fundamente essa ideia. E sempre que você afirma uma verdade teológica sem a compreensão, você está falando através de um dogma. E os cristãos, os protestantes, eles não são conhecidos historicamente por afirmarem dogmas. O dogma é uma coisa que você precisa repetir, porque a igreja diz que é assim. Então você simplesmente repete, mesmo sem compreender. Então nós vamos falar sobre a perseverança dos santos. E tenha em mente que sempre que nós falamos sobre santos no Novo Testamento e após o Novo Testamento, nós não estamos fazendo a referência de santo que é adotado pela Igreja de Roma, a Igreja Católica Romana. Porque para a doutrina católica, o santo é alguém que já morreu e que, através de orações e devoção, teria operado algum milagre na vida de determinado número de pessoas. E aí, através, infelizmente, de uma prática comercial, algum país ou algum grupo de fiéis paga à igreja, e essa pessoa, ou a memória dessa pessoa, passa a ser beatificada, que é daí que as pessoas chamam essa memória de santo. O Novo Testamento, ele apresenta a figura de um santo, referindo-se a todos os cristãos, todos aqueles que verdadeiramente depositaram a sua fé em Cristo, todos aqueles que foram santificados por Cristo. E mesmo a palavra hebraica para santo no Antigo Testamento, como a palavra grega no Novo Testamento, tem o mesmo significado.
que quer dizer algo ou alguém que foi separado de uma forma especial para Deus. Então, tenha isso em mente quando eu falar sobre santo, que santo, nos termos bíblicos, é todo aquele que foi santificado, ou seja, que foi separado por Deus da morte do pecado para a vida eterna em Cristo. Isso quer dizer, irmãos, que todos nós, aqueles que cremos em Jesus, somos santos. Não na perspectiva apostólica da Igreja Católica, né? Precisaria-se até remover o adjetivo apostólico, que de apostólico não tem nada, já que não segue os ensinamentos dos apóstolos. Não por mérito, você não é santo por algo que você fez, nem vivo e nem tampouco morto, porque Eclesiastes diz que os mortos não sabem de coisa nenhuma. Nós somos santos pelo que Cristo fez por nós na cruz. Ele nos separou do mundo das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos concede a santidade que é necessária, segundo Hebreus, para ver a Deus. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, tenha em mente isso quando falarmos a palavra santo. Uma vez que a pessoa é salva, ela está salva para sempre? E há discordância quanto a essa resposta, mesmo no meio dos evangélicos. Como é que alguém pode ter certeza que é salvo? E se essa pessoa, esse irmão, essa irmã, não se sentir salvo, e em determinado dia você pode dizer, olha, hoje eu não estou me sentindo muito salvo, talvez um pouco, né? Eu sou quase salvo. Aí tem gente que por aí que diz que é quase crente, né? Hoje eu estou salvo só da metade da cintura para cima, mas da metade da cintura para baixo eu estou duvidando. Essas perguntas, irmãos, elas têm sido feitas por muitos anos, né, nas mentes dos cristãos, no Brasil e no mundo todo. E são perguntas autênticas, são perguntas honestas, que vale a pena a reflexão para respondermos. Mas antes de apresentar os detalhes da doutrina da perseverança dos santos, nós vamos fazer isso pela manhã, que justamente essa doutrina que responde a essa pergunta, nós devemos, antes disso, analisar alguns aspectos bíblicos da própria doutrina da salvação. Afinal, o que é salvação? O que a Bíblia fala sobre salvação? E como é que alguém é salvo? A partir desse ponto, nós vamos conseguir entender se de fato, quando alguém é salvo, ela permanece nesse estado de salvação para sempre. Então, a primeira pergunta é: o que é salvação e como alguém é salvo? O uso mais frequente da palavra salvação em toda a Bíblia tem a ver com libertação. E aí, essa ideia de salvação, ela já aparece na queda em Gênesis. Ao termo salvação, ele pode tanto se referir a uma libertação eterna e espiritual, ou pode ser também ser livre de um perigo imediato, de um risco, um perigo iminente. Mas na grande maioria das vezes, quando olhamos para a palavra salvação no Novo Testamento, nós estamos falando de libertação espiritual do perigo da perdição eterna, da condenação que virá. Um texto que é muito chave para entendermos esse significado, você vai lembrar, lá em Atos dos Apóstolos, é aquele texto que Paulo está em Filipos, e ele é preso naquela cidade, e ele está com Silas ou Silvano, e é tarde da noite, eles estão presos, acorrentados, e começam a orar e a louvar ao Senhor. Veja que coisa maluca, que absurdo, né?
Hoje você dá uma topada, você já está zangadinho com Deus, né? Então eles estão ali presos por fazerem o bem, por pregarem o evangelho, e em meio àquele louvor e àquela adoração, o texto de Atos 16 diz que houve um terremoto, as cadeias se abriram, né, as algemas, as correntes, tá? Acho que corrente é o termo melhor, porque algema a gente lembra de polícia, né? E não se parece com a algema do policial, é mais um grilhão, uma corrente que era presa aos pés dos prisioneiros, e as portas da prisão se abrem. Diante daquela situação, o carcereiro, que era responsável por aqueles presos, entra em desespero e pega a espada para cometer suicídio. Veja que coisa absurda, alguém que deposita toda a sua esperança, a sua fé em coisas passageiras desse mundo, como o emprego, era um funcionário público que seria demitido, o que seria da vida dele agora, tudo estava perdido. Paulo diz, não te faça nada, porque estamos todos aqui. E aí, esse carcereiro, diante desse contexto, dessa situação, ele está ali diante do grande missionário dos gentios, que é o apóstolo Paulo. Em Atos 16, do 30 e 31, nós lemos assim, então, levou-os para fora e perguntou, isso, o carcereiro os levou para fora do presídio e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Esse é o termo, salvo. Que devo fazer para ser salvo? O carcereiro não estava falando de qualquer tipo de libertação imediata. Ele não estava falando de qualquer preocupação que ele tinha com a sua vida. Ele estava falando de uma salvação que até esse momento talvez ele nem entendesse plenamente. O que devemos fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Salvação, irmãos, para a Bíblia, é a restituição da comunhão com Deus. E nós dizemos que é restituição porque essa comunhão ela já existiu no passado. Ela já foi plena, completa, perfeita, antes de Gênesis capítulo 3. Quando alguém é salvo, essa pessoa ela é reintegrada à comunhão com Deus. É por isso que não dá para a pessoa ser salva e viver uma vida desajustada, uma vida de escândalos, uma vida esculhambada, como a gente diz, tá? E em segundo, Efésios capítulo 2, a salvação, diz esse texto que a salvação é concedida por graça. Nós somos salvos pela graça. Tem muita gente que confunde isso. A salvação, ela é concedida por graça mediante a fé. Ela é obtida somente pela fé. E cuidado para não confundir. Porque tem muita gente por aí que diz, não interessa se eu estou indo à igreja, não interessa como é que eu vivo a minha vida, porque a salvação é pela fé e eu creio. Mas em nenhum lugar a Bíblia diz que a pessoa é salva por sua fé. Se fosse assim, o diabo estaria salvo, os demônios estariam salvos, porque a Bíblia diz que eles creem de uma forma que nenhum cristão jamais vai crer. Eles creem que tremem. Então, a salvação, ela acontece pela graça de Deus. A fé é o instrumento. A fé é o veículo pelo qual você recebe essa graça. Por exemplo, os irmãos, ontem eu comentei que estou enfermo da garganta, não é? Então, eu vou usar uma ilustração nesse contexto, que eu estava agora ali pensando se vou ou não tomar outra injeção daqui a pouco, para ver se melhora, tá? A injeção, ela não é o remédio. O remédio é o que está dentro da seringa. A injeção é o instrumento que é usado para receber a medicação. Da mesma forma, a graça de Deus é que nos salva e o instrumento, o veículo pelo qual recebemos a salvação é a fé. Mas observe que tanto a graça como a fé são dons de Deus. Essa graça, nós também sabemos disso, nós dizemos que é o dom gratuito, é o dom imerecido que nós, os pecadores, recebemos
mediante a fé no sacrifício redentor, no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Esse é o texto de Efésios 2, que os irmãos bem conhecem. Estava conversando com o Chaguinho, ele disse que há pouco tempo fez a exposição da carta aos Efésios. Efésios 2, do 8 ao 11, que diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se orgulhe. Então, é assim que alguém é salvo. Cuidado, irmãos, tá? Eu vou citar ele mais tarde aqui, o pastor, você vai me dar licença que eu vou citar o Charles Finney mais tarde, que eu sei que é um cara que você gosta. Estou brincando, irmão. Mas houve um pastor presbiteriano, veja que absurdo, chamado Charles Finney, que ele influenciou bastante o protestantismo do século 20 e 21, e ele foi que criou essa prática das igrejas evangélicas do apelo. O que é o apelo, né? O pastor prega o evangelho, prega a mensagem, aí no final ele faz uma pergunta, né? Quem quer aceitar Jesus? Isso foi uma coisa que nunca entrou na minha cabeça, porque eu sempre pensei, quem é a pessoa em sã consciência que não quer aceitar a Jesus? Jesus é um cara gente boa, ele nunca fez mal a ninguém, né? Ele é muito legal, ele é muito bacana. Então, para não aceitar Jesus, tem que ser uma pessoa muito ruim, tem que ser uma pessoa muito má, muito perversa. E esse homem, ele colocou como condição para a salvação esse manifestar da fé. Mas nós entendemos a partir das Escrituras que, embora a manifestação de fé seja necessária, Paulo trabalha isso em Romanos capítulo 10, não é? De confessar diante dos homens, mas esse manifestar de fé não é o ato da salvação. Quando alguém manifesta a fé em Jesus, é porque ela já foi salva. É porque o Espírito Santo já operou na vida daquela pessoa. Vou dar um exemplo de dentro de casa. Na família da minha sogra, a minha sogra se converteu primeiro. Anteriormente, por origem, uma família católica. Tanto é que o nome da minha esposa é o nome da padroeira de Piripiri, porque ela nasceu lá, né? E ela, por muito tempo, ela não gostava do nome dela, que é Maria dos Remédios, né? Até que ela me conheceu e nós descobrimos que ela é o remédio do Senhor na minha vida, né? Aí hoje ela gosta do nome dela, por isso, né? Porque Deus usou-a para remediar muita coisa que estava errada na minha vida, e até hoje usa, né? Mas a minha sogra se converteu ao Evangelho primeiro, e o meu sogro era uma pessoa, como diz a Bíblia, de dura cerviz, né? Uma cabeça dura, né? Esquentado e tal. Ele dizia que se algum dia entrasse um crente na casa dele, ele ia expulsar com um facão, né? Foi uma peleja. Até que um dia, a minha sogra, eu já era pastor, a minha sogra chegou para mim e disse: "Aí, meu filho, o Antônio agora está dizendo que é crente." Eu já disse para ele que não é assim, não. Ele tem que ir lá na igreja, aí você tem que orar na cabeça dele, aí depois é que ele é crente. Veja, como as pessoas colocam empecilho para a obra de Deus, como elas colocam dificuldade e ficam acrescentando coisa onde Deus não colocou. Eu olhei para ela e digo: não, minha sogra, se ele está confessando, se ele está dizendo que é crente, eu devo acreditar na fé dele, como eu acredito na sua, como eu acredito na fé de qualquer outra pessoa da igreja. No fundo, irmãos, a verdade é que nós não sabemos se alguém é verdadeiramente crente. Quem sabe é a pessoa e o Senhor. Não existe um aparelho para medir, né, a salvação, tá? Um confessômetro, né, ou alguma coisa do tipo. Aí também ninguém vai colocar aquela máquina que o FBI usa, né, detector de mentira, e diz: "Você crê em Jesus?" A pessoa vai dizer sim. Aí se der um vacilo lá, então quem é cardíaco não pode ser crente, né? Tá? Não é dessa forma. A salvação, ela acontece não porque você está na igreja batista, não porque você canta no ministério de louvor, não porque você é pastor, não por nada disso. Ela acontece pela graça e ela é recebida mediante a fé. Agora vem um ponto que esse normalmente as pessoas fazem confusão, que é de que nós somos salvos. Já vimos como somos salvos, mas de quê? E aí, alguém vai dizer assim: nós somos salvos do inferno.
nós somos salvos de Satanás. E creia, outro dia eu vi na internet uma imagem que tinha um suposto diabo, né? Porque o diabo ele só aparece com chifre, ele é feio, né? Eu não acredito que o diabo seja feio, tá? Mas desde a Idade Média, o diabo ele é representado como um ser horripilante, né? Tem chifre, parece um lobisomem, tem uns dentões, umas coisas horríveis, né? Se ele fosse feio assim, ninguém queria estar perto dele. Tem muita gente que se sente atraído por ele. Mas aí tem essa imagem do suposto diabo, e do outro lado, um árabe que representa Jesus, né, com a sua barba, com a sua. E aí eles estão disputando uma briga de braço. Isso é uma blasfêmia, irmãos. Deus não está disputando nada com o diabo. Tá? Deus não está disputando almas com o diabo. Não existe competição entre Deus e a sua criação. De que nós somos salvos? De acordo com a doutrina da salvação, nós somos salvos, veja bem, da ira de Deus. Ah, mas como assim, pastor? Quer dizer que Deus enviou Deus para nos salvar de Deus. É isso mesmo. Deus o Pai enviou Deus o Filho para nos salvar da ira de Deus. O julgamento de Deus sobre o pecado. Essa é a ira de Deus. Romanos 5,9 diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. E 1 Tessalonicenses 5,9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não viva com medo do diabo. Não dê lugar ao diabo, que a Bíblia diz é isso. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não viva com medo do diabo, como se ele pudesse fazer com que você perdesse a sua posição de filho diante de Deus. Ele não está lutando com Deus, ele não está disputando. E eu já ouvi muito isso na organização que eu trabalho, que é uma organização interdenominacional, e as pessoas dizem assim: vamos ter um grande projeto, né? E aí vamos pregar o evangelho, assim, vamos saquear o inferno. Eu digo: eu não vou. Quem quiser ir, vá. Eu não quero conversa, né? Eu não quero ir no inferno. Tem gente aí que já foi no inferno 4, 5 vezes, né? Tá? Foi até com Jesus e voltou, foi no céu, foi no inferno. É um pessoal que é muito eclético, em vários ambientes, né? Eu não quero, tá? Porque, irmãos, nenhum eleito de Deus está no inferno e nós precisamos tirar de lá, até mesmo porque o inferno não foi inaugurado ainda. Então, não perca essa grande inauguração que vai acontecer aí na volta de Jesus. Tá? Nós vamos inaugurar um novo céu e nova terra, e aqueles que não creem em Jesus vão inaugurar o lago de fogo, que é o inferno. Quem tem o poder para salvar? Essa talvez seja a pergunta principal no que diz respeito à soteriologia, né? A doutrina da salvação. O homem tem poder para salvar, irmãos? Tem ou não tem? E a mulher? E a igreja? Vocês conhecem bem esse dogma que surgiu no decorrer da Igreja Católica, que diz assim: fora da igreja não há salvação, né? Ah, mas isso é um absurdo. Mas vejam bem, existem muitas igrejas hoje, ditas evangélicas, que afirmam isso. Se você sair daqui, se você sair dessa igreja, você vai perder a cobertura espiritual, né? E aí você vai perder a salvação. Aí é o que a gente entende disso? É que nada se cria, né? Tudo se copia. Tá? Os erros que já foram cometidos na história da igreja, muitos deles hoje só se repetem, não é novidade. O que a palavra de Deus nos diz, irmãos, é que abandonado a si mesmo, na sua própria condição de pecador, é absolutamente impossível ao ser humano alcançar a própria salvação. Por quê? Porque pelas obras da lei, ninguém será justificado. Romanos 3,20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseado na obediência à lei, mas é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado.
quando somos expostos ao exame da lei divina, nós descobrimos de fato que somos pecadores. Esse é o objetivo e sempre foi o objetivo da lei. Isso quer dizer, irmãos, que só Deus pode remover o nosso pecado e nos livrar da pena, da penalidade da nossa iniquidade. Veja esse texto, 2 Timóteo 1,9. Diz que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Lembra do santo? Uma vocação de separação. Tá? Uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação. O que é determinação? Quando eu digo que algo vai acontecer e pronto, né? Deus é que determina as coisas, tá? Tem um pessoal aí hoje querendo determinar a coisa para Deus, né? Eu determino, Senhor. A determinação é dele. Ele nos salvou por sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. O que isso quer dizer, irmãos? Eu digo sempre na igreja, quando reforço a ideia do evangelismo, e a gente vai ver como a salvação acontece daqui a pouco, que é mediante o evangelho. Eu digo, irmãos, tem um monte de eleito de Deus por aí, só que eles não sabem. Porque essa graça, ela nos foi dada desde os tempos eternos. Então tem muita gente com a conta paga, mas ainda não sabe. É preciso que você vá lá e conte essa história para ele. Olha, Jesus pagou no seu lugar. Aqueles que são, reconhecerão seu pecado e se alegrarão. Aqueles que não são, vão ter N reações. Pode ser a indiferença, pode ser o ataque à sua pessoa. Ah, você é santo, você se acha melhor do que eu. Mas nós precisamos levar a mensagem. Tá? Tito 3,5 diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tudo que você lê na Bíblia relacionado à salvação, o agente é ele e não nós. Ele é que faz, ele é que opera, ele é que salva. Em diversos textos do Novo Testamento, Jesus é apresentado como o autor e consumador da nossa fé. Talvez o texto mais famoso seja Hebreus 12:2. Ele é o autor e consumador. Precisa ter essas duas ideias na sua mente, porque tem gente que diz que ele é só o autor, mas eu sou o consumador. Quando eu faço aquilo que a minha sogra disse que era necessário. Não, Jesus deu o primeiro passo na sua direção. Agora você precisa também caminhar na direção dele. Ele é autor e consumador. Qualquer passo que você dá hoje em direção a ele é por graça. É pelo que ele fez por nós. Mas embora ele seja o autor e o consumador, irmãos, isso não quer dizer que somente Jesus atua na salvação dos pecadores. Não quer dizer que a salvação é uma obra exclusiva do Filho, porque cada pessoa dentro da Trindade está diretamente envolvida na realização da nossa redenção. O Pai é o mentor da salvação, é o planejador. O Filho é o mediador. E o Espírito é aquele que aplica a salvação em nossos corações. Então, respondendo, quem pode nos salvar? Só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo pode salvar o pecador. Como a salvação acontece? Ela é dada aos pecadores pela instrumentabilidade exclusiva de uma mensagem. Essa mensagem ela é única, ela, se alterada, deixa de ser a mensagem original. Se omite alguma coisa dela, ela deixa de ser a mensagem original. Essa mensagem é chamada de evangelho.
Deus resgata o homem pecador através do evangelho de Cristo. E quem é que prega o evangelho? Aqueles que já foram salvos por Cristo. Romanos 10, 17 diz que a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Somos nós, irmãos, que precisamos levar a mensagem do evangelho. Essa mesma mensagem que um dia foi compartilhada conosco, agora deve ser passada adiante. E essa mensagem, quando se refere à salvação, nós estamos falando especificamente da morte de Jesus na cruz e da sua ressurreição, que conquistaram a salvação humana. Romanos 5,10, Paulo argumenta assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, morte e ressurreição. A Bíblia é clara em afirmar que a salvação é dom gracioso de Deus que ninguém merece, e que essa salvação está disponível apenas por meio da fé em Cristo, que também é dom de Deus. Atos 4:12 diz: e não há salvação em nenhum outro, por debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O homem é salvo pela graça, por meio da fé. E isso acontece quando nós ouvimos o evangelho, a boa nova da morte e da ressurreição de Cristo. Efésios 1:13 diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Deus, veja bem, por um ato soberano de onipotência, primeiro abre o coração do pecador, e só depois a palavra entra com salvação. Agora a gente vai para a pergunta principal. O crente, então, pode perder a salvação? O Russell Shedd tem essa frase bem mais bonita, ele diz assim: perder-se-á, não obstante ter sido salvo o crente. Que loucura, né? O crente pode perder a salvação? A resposta bíblica clara e direta a essa pergunta é não. O cristão não pode perder a salvação. Quando as pessoas reconhecem a Cristo como seu Salvador, elas são trazidas pelo Espírito a um relacionamento com Deus que lhes garante segurança eterna. Vejamos alguns textos das Sagradas Escrituras que confirmam isso. Judas 1:24 diz que Deus é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. O poder de Deus, irmãos, assegura que o verdadeiro crente jamais caia. Depende dele, depende do Senhor, e não de nós, nos apresentar diante da sua presença gloriosa. A nossa segurança eterna só é uma realidade porque Deus nos mantém salvos, e não porque nós mantemos a nossa própria salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo proclamou assim em João 10. Esse é o texto do bom pastor. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Nesse texto, você que é um cristão, você está nas mãos de duas pessoas. Quem são? O Pai e o Filho. Tanto Jesus
enquanto o Pai seguram em suas poderosas mãos aqueles que creem. A pergunta que Jesus faz aqui, o que João registrou, é: quem poderia algum dia nos arrancar das mãos poderosas do Pai e do Filho? Efésios 4:30 diz que os crentes foram selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Já lemos esse texto agora. Ora, irmãos, se os crentes não tivessem essa garantia eterna, o selo do Espírito não poderia ser até o dia da redenção. Seria somente até o dia do pecado. Seria somente até o dia da apostasia, que é a dúvida da fé. Ou seria até o dia da incredulidade. O texto mais famoso da Bíblia, João 3,16, diz o quê? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Irmãos, se fosse para prometer vida eterna e depois tomar essa vida de volta, ela nunca teria sido eterna. Porque o que é eterno não acaba. É por isso que é eterno. É tão lógico, pastor. Mas nós temos uma facilidade tão grande de sermos levados por ideias, por modismos, que a gente se esquece até das coisas lógicas. Espera aí, Jesus disse que aquele que crê nele tem vida eterna. E isso é o oposto de morte eterna, que é a condenação, né? Se a garantia eterna não for verdadeira, irmãos, Jesus é mentiroso. E nós sabemos que ele não é mentiroso. As promessas bíblicas são uma farsa. E nós sabemos que não são. Aí cabe nesse ponto aqui a gente analisar um pouquinho de Romanos 8. Não vamos fazer a exegese de todo o capítulo. Mas por que Romanos 8? João Calvino, um reformador, ele disse que Romanos 8 é o argumento mais poderoso para a segurança eterna do cristão. Diz assim o texto, versos 38 e 39. Alguém pode ler Romanos 8, 38 e 39? Obrigado, irmão. Irmãos, a segurança eterna do cristão está fundamentada no amor de Deus por aqueles que Ele mesmo redime, por aqueles que Ele mesmo salva. A garantia eterna do cristão foi comprada não pelas suas obras, não pelo seu querer, foi comprada por Cristo. Essa é uma garantia que já havia sido prometida pelo Pai lá no jardim. O filho da mulher feriria a cabeça da serpente. Essa é uma promessa do próprio Pai, que é selada, como nós vimos em Efésios, selada no crente pelo Espírito Santo. Não tem como falhar. Não tem como dar errado. No versículo 31 aí de Romanos 8, o apóstolo Paulo nos ensina com muita segurança aquilo que nós vimos ontem um pouquinho, né? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Essas maravilhosas verdades. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O erro está do mundo ler esse texto, e a Bíblia está disponível para todos, mas não foi escrita para todos, a Bíblia foi escrita para a igreja, tá? Caso você não saiba, né? Paulo escreveu isso aqui para a igreja em Roma. Tá vendo?
Eu acho que o Ed Renekiewicz está certo. Não vai ter condenação. É universalismo, né? Deus é por nós e não contra nós. E quem pode com Deus? Mas quem somos nós, cara pálida? Os santos, os redimidos, os salvos. Nós vimos ontem quem são os nós de Paulo aqui. Vou usar um termo que é proibido em muitas igrejas. Estes são, irmãos, olha que nome feio, ó. Os eleitos. Ei, pastor, falou palavrão. Os santos, esses nós, são os eleitos de Deus, as ovelhas de Jesus, que é o bom pastor, é o povo escolhido de Deus. E aí vou citar agora o famoso pregador, o pai do apelo, Charles Finney. Ele discorda, veja bem, ele discorda do pensamento do apóstolo Paulo aqui. Mas como pode? Tá, você pode concordar ou discordar da Bíblia. Tá? E ele escreveu assim, eu tenho uma citação para os irmãos aqui, ele diz assim, ó, a salvação dos santos somente é certa sob a condição de sua perseverança em obediência se mantiver firme até o final de sua vida. Eu vou traduzir o que ele está dizendo, que o texto é antigo. Ele está dizendo assim, irmãos, se você que é um cristão, tá? Homem de Deus, você sai daqui da igreja, acabou de sair do culto, diz, ô, bênção, rapaz, eu entendi que a salvação é realmente segura. Aí passa uma mulher bem bonita aqui na frente da igreja. Você, por instinto, lembra-se da antiga natureza e olha para aquela mulher e deseja ela no seu coração. Você pecou. Você já não está mais perseverando. Na mesma hora passa um caminhão, a jamanta lhe mata, você foi para o inferno. É isso que Charles Finney está dizendo aqui, tá? Que essa certeza, que essa segurança só é possível sob a condição de que você se mantenha firme até o final da sua vida. É por isso que tem crente que toma banho de roupa. Porque ficar pelado é atentado ao pudor. E se Jesus volta na hora que eu estou tomando banho? Como é que vai ser? Só que as pessoas não lembram que até o corpo vai ser outro, que dirá a roupa. Não é? Aí ele continua. Portanto, existe e deve existir um perigo real de que santos não alcancem a suprema salvação. Veja que absurdo. Nós fomos santificados por quem, irmãos? Por Cristo. Nós fomos separados do mundo por quem? Por Cristo. E o que Charles Finney está afirmando aqui é que existe o perigo real de que essas pessoas que foram separadas por Cristo não alcancem a suprema salvação. Aí ele prossegue, assim como existe o perigo de qualquer evento ser finalmente diferente daquilo que foi planejado. Você entendeu essa última parte? Finney diz que existe um perigo real só funciona se ligar, né? Charles Finney disse que existe um perigo real de que o plano de Deus não aconteça. Você diz, pastor, isso é um absurdo. Isso é uma heresia. Isso é uma blasfêmia. Mas, meus irmãos, é isso que a grande maioria dos evangélicos acredita. A grande maioria. E aí Oséias dá o porquê. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. A questão que responde a Charles Finney é que o versículo 32 de Romanos 8 anula qualquer autossuficiência do pecador. O texto diz assim, foi o que vimos ontem,
aquele que não poupou ao seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Toda a obra da salvação e toda a continuidade da salvação dependem totalmente de Cristo. 100%, irmãos. Você não tem 0,001 de participação na sua salvação. Tudo o que Cristo é e tudo o que ele fez, o Pai dá para o crente na salvação. E aí, nesse ponto, eu vou falar sobre aquela que talvez seja a maior objeção à perseverança dos santos. E eu estava olhando aqui para as feições dos irmãos e meio que a gente nota que, peraí, pastor, mas isso daqui, não é? Se não sou eu, se é ele me salva, e ele me mantém a salvo. E o propósito de Deus, desde a eternidade, não pode falhar. Os planos de Deus não podem fracassar. A perseverança dos santos é licença para pecar? Será que isso quer dizer que não importa como eu vivo a minha vida, uma vez que Deus já me escolheu antes da fundação do mundo, uma vez que Cristo já fez tudo o que era necessário para a minha salvação? Essa talvez seja a objeção mais frequente à segurança eterna do cristão. Supostamente, essa doutrina poderia promover a ideia de que os cristãos podem viver do jeito que quiserem e ainda assim serem salvos. O que nós podemos dizer, irmãos, daqueles que são cristãos, ou pelo menos dizem ser, e estão vivendo continuamente em um estilo de vida imoral? Estão vivendo abertamente no pecado. Bem, a Bíblia diz que um cristão verdadeiro não vai continuar no pecado. Não vai viver rotineiramente um estilo de vida imoral. 1 João 3,6 diz: todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Sendo assim, irmãos, como a doutrina que garante ao crente uma perseverança na santidade pode ser incentivo para pecar? Isso não faz o menor sentido. Na verdade, a certeza da vitória pelos méritos de Cristo é o nosso melhor estímulo para vivermos em santidade. Porque se dependesse de nós, se a nossa santidade dependesse de nós estaríamos perdidos também. Mas justamente porque tudo depende somente dele, nós podemos não viver em depravação. Uma pessoa que verdadeiramente recebeu a Jesus Cristo como seu Senhor, até poderia viver uma vida de pecado, mas ela não vai fazer isso. 1 Coríntios 6,12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Aí eu pergunto a você, um descrente pode dizer isso? Eu não deixarei que o pecado me domine? Não pode, sabe por quê? Porque ele é escravo do pecado. Você quer saber o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é aquilo que você tem em Cristo. Uma vez que o Senhor te santificou, te salvou, Ele te concede novamente o livre-arbítrio que foi perdido lá no Éden. Ele diz, agora você pode dizer não para o pecado. Antes você não pode. Aquele que está fora de Cristo, irmãos, diz, tudo é permitido, e para por aí. Mas o cristão diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém.
tudo é permitido. Eu posso fazer todas as coisas, mas eu não vou deixar que o mal que há no meu coração, na minha velha natureza, no mundo, me domine. A Bíblia deixa claro que um verdadeiro cristão não vai viver do jeito que quiser. Estava conversando com o Chaguinho hoje pela manhã e eu digo isso na igreja. Se você quer viver do jeito que você quiser, você está no lugar errado. E nós precisamos ter, irmãos, essa honestidade com as pessoas. Citando o Mark Denver, diz, Chaguinho, o Mark Denver disse que a porta da frente da igreja tem que estar aberta só uma bandinha. E a dos fundos tem que estar arreganhada. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos ser honestos com as pessoas. Qualquer um que quiser viver uma vida de pecado, uma vida livre no pecado, não é a mesma coisa que ceder à tentação aqui e acolá, não é? Está provando que não faz parte do povo de Deus. O cristão é uma nova criatura em Cristo. E o que é que diz Romanos 5,17? 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas passaram, irmão. Espera aí, ei. O que você ainda quer com coisa velha? Já passou. Surgiram coisas novas. Tudo se fez novo. O verdadeiro cristão, irmãos, ele demonstra o fruto do Espírito. Uma vez eu estava dando aula para o 3º ano do ensino médio, e lá tinha umas irmãzinhas, e pela vestimenta, né, eu sabia que eram de igreja pentecostal. E eu sempre me apresento como pastor no início do ano. E uma vez elas chegaram para mim e disseram: professor, a gente quer lhe fazer uma pergunta, mas não é sobre o assunto. É sobre Bíblia. Eu digo: tá bom, então vamos fazer o seguinte. Quando terminar a aula, a gente conversa. Terminou a aula, elas chegaram e disseram: me diga, pastor, aí agora chamar de pastor, né? Pastor, me diga uma coisa. Eu digo: pois não, diga. Se eu souber, por que as irmãs lá na igreja, que são mais cheias do Espírito, e aí elas estavam falando no aspecto pentecostal, não é? Esse enchimento do Espírito, tá? Por que as irmãs mais cheias do Espírito são as mais fofoqueiras? O que a gente responde, né? Aí a gente responde com uma pergunta: mas o que é ser cheio do Espírito para você? Aí ela vai dizer: é que profetiza, é que fala em línguas estranhas, é que rodopeia, que dá um triplo mortal carpado para trás, né? Aí o nosso time olímpico está perdendo. Se chamasse os irmãos aí pentecostais, a gente era ouro, toda a Olimpíada, né? Aí eu fui explicar: gente, o verdadeiro cristão, ele manifesta o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito está lá em Gálatas 5. Isso, o que Paulo faz aqui, nada mais é do que trabalhar a parábola que Jesus disse sobre a árvore e os seus frutos. O que Jesus falou? Que a gente conhece a árvore pelo fruto. O cajueiro não vai dar manga. Não vai. Tá? O que Paulo vai? Ele vai trabalhar essa temática e diz: olha, está aqui o fruto. O fruto do Espírito é esse. Está lá, Gálatas 5. Essa é a vida do crente. Ele não manifesta os frutos da carne, que também está em Gálatas 5. 1 João 3, 5 e 9, afirma claramente que um cristão verdadeiro não vive em pecado constante. Diz assim: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, o próprio Deus. Aquele que pratica o pecado é do diabo, irmãos. E a gente tem medo de dizer isso para as pessoas. O irmão, uma vez eu estava em Piripiri, estava dando um treinamento numa igreja lá, e o pastor da igreja me chamou, pediu: pastor, me ajude com a questão. Eu disse: pois não. Fomos à cozinha da igreja, tinha 2 irmãs lá que servem como cozinheiras e estavam brigando. Coisa boba, sabe? Coisa boba. É a quantidade de sal. Não bota cebola verde. Bobagem. Mas as irmãs estavam num nível de ira tão grande por uma coisa tão pequena, que aí nós chegamos, tentamos apaziguar a situação. Uma das irmãs logo se acalmou. Agora vamos aqui pedir perdão.
Uma das irmãs disse: ô irmã, você me perdoe se eu lhe ofendi assim, assim, assim. A outra disse: perdoa não, perdoa não. E mais, você está errado, não sei o que, queria continuar com a discussão. Aí eu disse: irmã, está aqui a sua irmã em Cristo, diante de você, reconhecendo que falhou, que errou, está lhe pedindo perdão. Você não vai perdoar a sua irmã? Vou perdoar não. Eu digo: irmã, então você está na carne. E você é do diabo. O pastor olhou para mim e agalou: perdi uma ovelha agora. Essa não volta mais nunca. Que não volte, irmãos. Gente para atrapalhar na igreja já tem. Ninguém quer mais não. Jesus só precisou ser traído uma vez, não precisa de mais nenhum traidor na mesa do Senhor, não. O que a Bíblia diz é: você quer viver livremente no pecado, meu caro? Não pode nem chamar de irmão, né? Segue tua vida, cara. Em 1 Coríntios, Paulo usa um termo mais pesado ainda, ele diz: entregue-o a Satanás. Entregue-o a Satanás. É do diabo, irmãos. É o que João está dizendo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, esse é o santo, não pratica o pecado. E aqui praticar não é cometer pecado, é como quem pratica um esporte, não sabe? Você pratica um esporte, você não faz o esporte só uma vez na semana. Você tem a sua rotina. É disso que João está dizendo. Você é um praticante do pecado. O pecado é o seu esporte, é o seu lazer, é a sua válvula de escape, é onde você remove o estresse, é onde você desconta quando está com raiva. É disso que ele está falando. É uma prática rotineira do pecado. Quem pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Não pode. E para responder, é a última resposta que eu vou dar, de uma vez por todas, para a gente responder essa objeção. Ah, mas se eu sou salvo mesmo, fui eleito e tal, e não depende de mim. Essa é a objeção, né, de que a graça promove o pecado. O apóstolo Paulo declara, Romanos 6, 1 e 2: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Eu vou dizer qual é o raciocínio aqui, você vai entender que era malandragem dos irmãos. Os irmãos disseram assim: Deus, o Senhor gosta mesmo de perdoar pecado, né? O Senhor se alegra em perdoar pecado. Então a gente vai pecar mais, então o Senhor vai perdoar mais, e o Senhor vai ficar mais feliz. Isso é malandragem, irmãos. As pessoas estão querendo distorcer a lei, usar a lei ao bel prazer. E aí veja-se, qualquer coincidência com o nosso grupo político não é mera coincidência. Não, Deus gosta de perdoar pecados? Então, vamos pecar mais. E aí a gente vai agradar a Deus. É mais pecado para ele perdoar. Paulo diz: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Deus enviou seu Filho para substituir o pecador. E ele realizou assim a reconciliação com o próprio Pai. Se nada, irmãos, pode impedir o Pai de sacrificar o próprio Filho, como nós vimos ontem, se nada impediu Deus, o Pai, de enviar o próprio Filho pelos perdidos, nada vai impedir o amor do Pai de agir em favor dos santos. E esses santos, infalivelmente, vão viver em santidade até o dia da redenção. Porque viver em santidade não é ser perfeito, é ser separado. Se o Pai nos reconciliou com Ele por meio do sangue do Filho, perder a salvação seria a mesma coisa que perder toda a obra de Cristo por nós. Para que a salvação de Cristo, para que a salvação do cristão fracassasse, toda a obra de Cristo precisaria fracassar.
E Jesus não fracassa jamais, irmãos. Se fosse para o salvo, se fosse possível ao salvo perder a salvação, mesmo depois de tão grandioso projeto realizado por Deus, quem seria o maior prejudicado? Pense com você. Se você, meu caro irmão, perdesse a sua salvação, quem seria o maior prejudicado? Você pensou eu, né? Se eu perdesse minha salvação, o maior prejudicado seria eu, né? Mas não é assim. A maioria das pessoas responderia, claro, que eu seria o maior prejudicado, porque eu que iria sofrer no inferno. Mas esse pensamento está errado. Porque com a perda da salvação, é o projeto do Pai que teria fracassado, e não o projeto do homem. Com a perda da sua salvação, todo o sofrimento do Filho teria sido inútil. Toda a obra do Espírito seria inútil. Reflita comigo nessa lógica, veja. Se você entra num negócio, né? E nesse negócio você não precisou investir nada. Você tem um sócio, tá? Ele vai entrar com todos os recursos, ok? Ele só te convida a entrar no negócio. Você não entrou com nada. Você tem alguma coisa a perder? Não. Você não investiu nada. Você foi convidado a fazer parte do negócio. Pode ser uma loja, pode ser não sei, qualquer coisa, né? Uma empresa, tá? Você não tem nada a perder. E aí eu pergunto, irmãos, quanto o salvo investiu para a sua salvação? Aí tem aquela música que diz, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. A vida não é tua não, miserável. A vida Ele só te concedeu para você administrar. Seja mordomo de Cristo. O salvo não investiu nenhum centavo, irmãos, na sua salvação. A Bíblia declara que todo o investimento foi exclusivamente de Deus. Por isso, se a perseverança dos santos não fosse uma realidade, Deus é que seria o maior prejudicado. O prejuízo é dele. Ele que ficaria como falho, como fraco, como mentiroso. O que nós sabemos da Bíblia é que o crente cairia se fosse deixado entregue a si mesmo. Mas Deus simplesmente não nos deu a salvação e nos deixou sós para cuidarmos dela. O que Jesus disse quando viria o Espírito Santo? Não vos deixareis órfãos. Ele não nos deixou órfãos. Muitas são as passagens bíblicas que ensinam claramente que o cristão tem a segurança eterna e não pode ser perdido jamais. Eu trouxe só algumas para os irmãos. Está aparecendo aí, irmão? Está bem pequenininho. O cristão foi redimido da lei. Foi resgatado da maldição da lei. Foi reconciliado com Deus. Tem paz com Deus por meio do sangue de Cristo. Recebeu graça suficiente. Foi justificado diante de Deus. Foi perdoado. Não dá para desperdoar, dá? Agora não te perdoo mais. Parece coisa de menino, né? Foi aceito por Deus. É herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Foi salvo pela graça de Deus. Foi feito um cidadão do céu. Foi posto com Cristo nos lugares celestiais. Foi escrito no livro da vida. E aí vai lá borracha, né? Corretiva, não sei o que eles usam lá. Invocou a Deus e foi salvo. Recebeu o perdão de Deus por seus pecados. Nasceu do Espírito Santo. Foi regenerado pelo Espírito Santo. Recebeu segurança pelo Espírito Santo.
foi selado com o Espírito Santo, foi purificado com o sangue de Cristo, tornou-se um filho de Deus, foi recebido por Cristo, tem a vida eterna, passou da morte para a vida, é habitado pelo Espírito Santo que permanece para sempre. Foi escondido com Cristo em Deus, recebeu a garantia do Espírito Santo, tornou-se uma nova criatura em Cristo, foi acrescentado ao corpo de Cristo pelo Espírito Santo e foi redimido com uma redenção eterna. Todas essas coisas e muito mais, Deus fez por aqueles que foram chamados por sua irresistível graça. O que implica em dizer, irmãos, que antes que um salvo possa ser perdido, cada uma dessas coisas tem que ser anulada. Cada uma dessas coisas tem que ser desfeita. E Deus não desfaz a sua obra. Deus não anula a sua obra. Por isso que na salvação e na perseverança dos santos, nós glorificamos somente ao Pai, que planejou a nossa redenção nos tempos eternos. Glorificamos ao Filho, que pagou o preço por nossa redenção. E glorificamos ao Espírito Santo, que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Deus é que nos mantém seguros e perseverantes até o dia da redenção. Vamos agradecer ao Senhor? Obrigado, Deus, pelo teu agir, pela tua obra em nossas vidas. Obrigado por essa certeza maravilhosa, ó Pai, que temos, de que seremos resgatados plenamente, salvos, ó Pai, da tua ira, mediante os méritos de Cristo. Não por causa dos nossos atos de justiça, mas por causa do teu plano perfeito, ó Pai. Obrigado, Senhor, e assim nos ensina e nos ajuda com o teu Espírito Santo a viver em santidade. Perdoa todas as vezes que fracassamos, que caímos, que falhamos, ó Pai. Sabemos que o Senhor é um braço forte para nos levantar. No nome de Jesus, aquele que morreu no nosso lugar, nós te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Tenham um bom dia. 7 horas da noite, nós vamos iniciar o nosso culto. Após o culto, o pastor Ramiro vai estar retornando para casa. Esteja em oração por ele, tá bom? E aguardamos, irmãos, vamos iniciar o culto 7 horas, em nome de Jesus. Tá bom?